Oi gente, aqui é a Ana do blog Um Livro Nada Mais. Hoje eu tô aqui pra falar das minhas piores leituras que eu me lembre. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e fica junto comigo nesse Veda incrível que eu espero que dê certo. E hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho dos livros que não fluíram, não rolaram, alguma coisa aconteceu pra ele não ter se tornado um amorzinho como todos os outros. Eu vou começar por um livro que realmente me irritou muito na época, principalmente porque tem uma premissa muito boa e a execução dele foi muito... enfim. Meu Nome é Memória foi um lançamento da Suma de Letras. Eu li ele por ser colunista em um blog. Aqui a gente tem a história do Daniel. O Daniel, ele vai nascendo várias vezes e ele sempre se apaixona pela mesma garota, que se chama Sofia. E nessa nova vida agora, essa menina se chama Lucy. E toda a vida ele tem que convencer que a garota, Sofia, é a metade da laranja dele. E aqui eu não gostei de como o livro se desenrola. Eu achei muito forçada a explicação que a autora deu pra eles serem almas gêmeas. Eu achei que o desenrolar da história não fluiu, foi uma leitura muito lenta pra mim. E além disso, a gente tem um protagonista que não. Ele tá tão obcecado porque tem tanta certeza que ela é a mulher da vida dele, que ele não tenta reconquistá-la, ele tenta convencê-la disso. Então assim, é um pouco complicado de ver, porque a premissa é muito boa, mas eu esperava um livro muito melhor do que ele foi apresentado. A resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Um outro livro que também, o meu maior problema foi como a autora resolveu os problemas propostos, foi o livro Deslembrança. Aqui a gente tem uma premissa bem legal também. A gente conhece a London. A London é uma menina que a cada noite que ela vai dormir, ela esquece tudo de primordial da vida dela, né, de lembranças do dia. E ela só lembra no dia seguinte de lembranças do futuro, de memórias do futuro, de visões do futuro. Então ela deixa um monte de bilhetes pra saber o que vai acontecer na vida dela no dia seguinte, por exemplo. Que roupa ela tem que usar, se ela tem trabalho de escola, as coisas mais primordiais. Ela tem uma super amiga que também ajuda ela. Quando ela começa a ter um monte de visões perturbadoras, ela começa a questionar esse dom que ela tem. Então, o livro, ele dá um ar fantástico, se é que eu posso chamar assim, logo nos primeiros capítulos, com essa questão das visões da London. E aí você vai lendo, vai se desenvolvendo, vai se desenrolando. Você espera que a autora vai dar uma resposta fantástica pra esse dom dela. Quando você chega no final e você descobre o porquê que ela tem esse dom, você fala, é isso? Sério? Tem tanta coisa pra criar, você criou isso? Então assim, não deu certo, assim, a autora tinha uma premissa que ela poderia trabalhar de uma forma fantástica e ela criou um final e resposta para as nossas dúvidas de uma forma muito tosca. Então eu odiei o final desse livro, eu esperava 3.000 vezes mais. Ele é classificado como thriller psicológico e eu discordo, não tem nada de thriller psicológico aqui. Então você só vai dar um livro que é tudo pra ser bom e não é. Então assim, não deu certo Deslembrança pra mim. E é uma pena porque eu tenho outro livro da autora aqui na minha estante e eu sempre desanimo pra pegar esse livro pra ler porque eu lembro de como eu me frustrei lendo Deslembrança. Então eu tenho muito receio. Um outro livro que eu também li e que assim, eu amo o autor, mas esse livro não dá pra engolir, é o livro O Milagre, do Nicholas Sparks. Eu digo que isso aqui é um livro de transição, eu posso estar errada, mas porque antes desse livro, em ordem de publicação, você tem livros como O Amor para Recordar, Diário de uma Paixão, que são livros mais fofinhos, mais com mensagens mais como o amor é incrível e como o amor é sensacional. A partir desse livro Milagre e outros livros que vêm pra frente, o autor resolve dar uma abordada nova nos seus romances, saindo um pouco da zona de romance, criando talvez uma zona de mistério, de alguma coisa diferente. Até pra poder não ficar aquela água com açúcar de sempre, que é o Nicholas Sparks. E aqui o Milagre a gente tem um protagonista que vai pra uma cidade que tá tendo uma série de eventos teoricamente fantasmagóricos e ele acaba conhecendo a mocinha. O livro seria maravilhoso se não fosse o fato de que tudo que ele se propõe não dá certo. Ele não é legal como descoberta desses eventos fantasmagóricos, se eles são reais ou não.
O romance fica em último plano, você raramente vê uma interação entre os protagonistas, então você fica assim, oi? Aí no final eles resolvem se interagir, obviamente o romance acontece, mas assim, é um romance que não te convence, porque você não vê ele crescer, você não vê ele se desenvolver ao longo da trama. Aí a gente tem um protagonista que assim, tem uma personalidade que tinha tudo pra ser melhor explorada e não é, com um passado bem bizarro e etc, e não rolou. Então assim, o livro tem várias coisas que não dão certo. A grande premissa do livro não funciona, tudo é resolvido de uma forma muito simplória. Então assim, o Nicholas Sparks errou muito a mão nesse livro e não deu pra engolir o que ele propôs em Um Milagre. E tem a continuação, que é A Primeira Vista, que é com a filha do casal, e eu não me animo pra ler esse livro porque eu odiei O Milagre. Um outro livro também que me incomodou por N coisas, que é meio difícil de falar, foi o livro Pequena Abelha. Pra começar, eu demorei mais de um mês pra ler um livro de 300 páginas. Tudo porque a narrativa desse livro é muito arrastada. Eu não gosto de livros com narrativas arrastadas. Aqui a gente vai ter duas pessoas. Uma é a abelha, né, que na verdade é uma menina que tem um outro nome que eu não me recordo agora. E ela é uma menina nigeriana que se refugia na Inglaterra, se eu não me engano. E tem um passado todo obscuro por trás. Quando ela consegue fugir da prisão, já que ela entrou como imigrante legal no país, ela vai atrás de uma mulher chamada Sarah, cujo marido tinha se suicidado alguns dias antes. E aí a gente vai conhecer como que a história dessas duas mulheres se entrelaçam. Primeiro, os capítulos são divididos entre as duas. A gente descobre da vida da Sarah e a gente descobre o quão absorta de tudo ela é. Ela não tem noção do que aconteceu com o marido dela, que morava na mesma casa que ela, que estava sofrendo por uma coisa que ela também deveria sofrer e de alguma forma conseguiu levar a vida dela pra frente. A gente tem a abelha, que é uma menina que tá sofrendo por tudo que aconteceu com ela e com a irmã dela e por fatos que ocorreram e que são a base da história. E aí quando você descobre o porquê que essas duas pessoas se conheceram e tem uma história por trás, você fica com raiva porque é uma história triste, é uma história desnecessária, é uma história escrita de uma maneira muito crua, que é difícil de você engolir. Tudo que acontece, toda a forma que é descrita as cenas, é tudo descrito de uma forma muito crua. E aí você tem que absorver uma série de coisas que machucam, que doem, porque são coisas que machucam e que doem. E aí o autor joga isso pra você. O final desse livro é um final que você não entende o que acontece. Você lê e fala assim, aconteceu isso ou aconteceu aquilo? E assim, eu reli o final, sei lá, umas 3 vezes pra ver se eu conseguia descobrir o que é. Porque o final do livro ele é muito abstrato e isso me incomoda. Eu não gosto de finais abstratos, eu gosto de finais que eu sei o que aconteceu no final. Então, não dá. Esse livro aqui me incomodou muito em muitos aspectos. Ele tem uma mensagem legal de algumas coisas, mas não deu. A narrativa me incomodou demais. E é tudo muito pá na tua cara, sabe? E são coisas difíceis de você engolir e tinham que ser apresentadas de uma forma mais leve, mais suave, até pra você poder digerir e internalizar e tirar algo de bom. Um outro livro que na verdade foi uma decepção, porque eu amo esse gênero, vocês sabem provavelmente qual gênero é, e esse livro não deu. Foi o livro Aprendendo a Seduzir, da Patricia Cabot, que é o pseudônimo da Meg Cabot. Aqui a gente tem uma protagonista que eu quis jogar na parede, que eu quis matar, porque ela é bem chata. A gente tem a Caroline, que é uma nova nobre. O pai dela ganhou o título de nobreza recentemente, antes de morrer. E ela vê o noivo dela traindo ela. E como ela sente que ela tem um dever com o noivo dela, já que o noivo dela salvou o irmão dela de uma possível morte, ela resolve que ela vai aprender a seduzir o noivo dela, pro noivo dela só querer ela. E o livro dá a entender que a sinopse diz que é por amor, não é por amor, é por senso de dever, será? E ela acaba conhecendo o Braden, que é um homem que produz armas, ele não é nobre, ele é só um burguês. E ele também tá querendo se livrar do casamento dele, porque ele não é feliz com a noiva que ele tem.
E aí esses dois, eles começam a se entrelaçar e se apaixonar. Meu maior problema foi a protagonista. Ela é muito sem sal, sem tempero, sem atitude, sem foco. Ela só dá uns ataques de pelanca do nada, mas assim, ela não tem postura de é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e ponto final. Isso me incomodou muito, porque eu tô acostumada com protagonistas muito mais fortes e decididas. A história, de uma forma geral, não se desenrola bem. Você tem um enredo complicado, porque nada acontece que te empolgue. Toda a história é muito linear, muito sem graça. E aí só o final que é um pouquinho mais agitado. E aí você consegue entender melhor as coisas. O ponto alto desse livro é o protagonista, mas o resto da história é totalmente dispensável. Esse livro não deu certo pra mim. Eu demorei 3 meses pra ler esse livro porque eu não aguentava conseguir lê-lo. E não deu. Leiam outros romances de época, mas esse aqui não. E foram esses os livros que pra mim não deu. Me contem aqui nos comentários quais livros que pra vocês também não fluíram. E me digam por quê, porque pode ser um livro que eu queira ler e eu já me preparo pra algumas coisas.